Então, vamos lá? Aula de História. No entanto, a pauta deve ser feita no caderno de Português. Escola Cooperativa de São Roque, segunda-feira, 25 de maio de 2020. Ajudante Gabriela Trujillo. Pauta: Filosofia, capítulo 1. História, capítulo 1, páginas da 216 até 232. Matemática, capítulo 1. Lição de casa de história. Pessoal, a lição de casa de história são folhas avulsas. Ela vai estar em PDF no Classroom e elas também estarão disponibilizadas na escola. Tudo bem? Elas são referentes às páginas que vamos trabalhar na apostila. As páginas 231, 223, 227, 228 e 231. Os espaços na apostila são muito pequenos e são atividades que dá para ser caprichada e feita uma pesquisa, já que vocês estão em casa. Pensando nisso, a tia preparou folhinhas avulsas. Só que na apostila, no local dessas atividades, vocês escreverão feito na folha. Tudo bem? Lembrando que a atividade de história deverá ser entregue na próxima aula de história. E quando é essa próxima aula de história? Na próxima segunda-feira. Se hoje é dia 25, a próxima segunda-feira é no dia 8 do mês que vem. Então, essa atividade deverá ser entregue na escola ou no Classroom no dia 8 de junho. Tudo bem? A tia tá anotando aqui e eu preciso receber essa tarefinha, tá? Ok? Então, essa foi a nossa pauta de hoje, segunda-feira. Vamos começar. Todo mundo aí, então, com a apostila de história. Olá, tudo bem, pessoal? Aulinhas de história. Peguem a apostila e o caderninho de português, tá? Porque qualquer anotação que vir a ser feita, faremos no caderno. Então, deixe ele sempre à mão. Vamos lá? Capítulo 1, grupos humanos. Mas antes, eu quero que vocês observem esta imagem, tá? Um minutinho, quero que todo mundo dê uma olhadinha com bastante atenção. Enquanto vocês observam a imagem, eu vou passar um videozinho, tá? A pergunta que eu quero que vocês pensem é a seguinte: quais as semelhanças e as diferenças entre as pessoas retratadas? Vão pensando, enquanto isso, vamos para o vídeo. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo
adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Legal, né? Então agora, pega o caderninho de português para mim, por favor. E no caderninho de português... Opa! Muita coisa aberta aqui. No caderninho de português de vocês, eu quero que vocês escrevam assim: conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios. História, capítulo 1, tá? Tia, o que é conhecimentos prévios? Conhecimentos prévios é o que vocês já sabem do tema antes mesmo que eu apresente. Porque como eu falo sempre para vocês, ninguém não sabe nada ou ninguém sabe tudo. Todos nós temos conhecimentos. Esse conhecimento se chama conhecimento de mundo. O que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa própria observação. Então, com o tema que a gente está discutindo, eu quero saber algumas coisinhas de vocês. Eu vou colocar as perguntinhas aqui, vocês vão copiar no caderninho de português e cada um vai responder do seu jeitinho, tá? Então, lembrando do vídeo que nós assistimos e da imagem que eu coloquei para vocês no início da aula. Eu quero saber quais são as características físicas, culturais e religiosas que apresentam o povo brasileiro. Então, vamos lá. Opa! Quais são as características físicas, culturais e religiosas que representam o povo brasileiro, tá? Essa resposta eu quero de vocês, eu não quero a ajuda do papai, da mamãe, do vovô, do titio, do periquito, não. Eu quero saber que para vocês, o que seriam essas características físicas? Para ser brasileiro, qual tipo de característica física o indivíduo deve ter?
Qual a característica cultural que ele deve acarretar? E a religião? Qual a característica religiosa? Tá? Eu quero saber de vocês também, se as diferenças elas importam, sejam as diferenças físicas ou culturais. Se ser diferente fisicamente ou culturalmente importa, faz o povo ser mais brasileiro ou menos brasileiro. Então vamos lá. Se as características, escrevi errado, características tá? Então vocês vão anotar e vão responder no caderninho de português. Eu quero que vocês pensem assim: a gente estudou anteriormente sobre as etnias, sobre as formações das cidades, da onde vieram esses povos, né, para colonizar o Brasil. Então, a gente sabe que foi a mistura dessas culturas que gerou o nosso povo. Por isso que há tantas diferenças e singularidades ao mesmo tempo. Se você olhar uma pessoa negra ou uma pessoa branca, uma pessoa indígena, albina, você pode dizer que ela não é brasileira? Não. Por quê? Porque o nosso povo, ele é uma mistura de povos, né? Ele é uma mistura de etnia, ele é uma mistura de cultura e ele, por sua vez, é uma mistura de religiões que resultaram na religião predominante, na cultura predominante e na etnia predominante. Deu para entender mais ou menos? A gente vai esmiuçar e desvendar esses mistérios dos grupos humanos que fazem parte do nosso povo brasileiro no decorrer deste capítulo, tá? Então eu quero que vocês, primeiramente, mantenham a mente aberta, que a gente vai desvendar alguns mistérios, descobrir quem migrou, quem imigrou, o que significa migrar, o que significa imigrar, quais as etnias predominantes no nosso povo, tá? Que grupo social eu pertenço e se faz diferença a que grupo eu pertenço. Vamos lá então? Então vamos começar. Grupos humanos. Neste capítulo você vai conhecer os principais povos que formaram as cidades brasileiras. Já observaram, né? Já conversamos sobre as diferenças e semelhanças das imagens acima. Conversa vem. As pessoas retratadas nas imagens de abertura são parecidas com a que vivem na sua cidade? Como as pessoas que vivem perto de você? Então, aqui nesse espaço, você vai me dizer se você, na sua cidade, aqui na nossa cidade de São Roque, quem mora em Mairinque, já viu na rua pessoas com essas características? Negros, brancos, asiáticos, indígenas, tá?
É pessoal, tá? Cada um vai responder a sua. Então, vamos lá? Começando. Pra gente poder... Opa, não é isso, tia Fê, que você quer? Pra gente começar a grifar o que for mais importante. População das cidades. Eu vou ler porque eu tô sozinha, né? Mas eu quero que depois cada um faça a sua leitura. Isso daqui é bem importante, ó. A população brasileira é formada por uma mistura de diferentes povos, como indígenas, europeus, africanos e asiáticos. As cidades brasileiras são formadas por diferentes grupos de pessoas, muitas vezes vindas de outros lugares do país e também de outros lugares do mundo, certo? São Paulo é a maior cidade do Brasil e é um exemplo de cidade formada por diferentes povos. Ao passear por suas ruas movimentadas, é possível observar esta diversidade. Então, eu quero que vocês pesquisem o significado da palavra diversidade e registre aí no espacinho para mim. Vamos lá? Pesquisaram? Então, vamos escrever aqui. Opa, tenho que mudar meu lápis. Agora sim. Então, o que significa diversidade? Que apresenta qualidades, aspectos ou tipos diferentes, diversos. É bacana, pessoal, que para as aulas vocês tenham em mãos sempre o dicionário, tá bom? Então, vamos continuar. Os indígenas e as primeiras cidades. Você estudou na unidade anterior que as primeiras cidades brasileiras foram fundadas pelos portugueses. Porém, antes dos portugueses chegarem e fundarem povoados e vilas, que mais tarde se tornariam cidades, outros povos já tinham migrado para essas terras. Eles foram os primeiros moradores do Brasil. Mão na massa! 1. O convívio entre indígenas e portugueses fez com que um povo assimilasse hábitos do outro, né? Que a cultura portuguesa se misturou com a cultura indígena e com isso criou uma nova cultura. Leia o texto a seguir. Muitos indígenas se acostumaram com a nova vida, aprenderam a falar português, vestir roupas, comer com garfo e faca, assistir às missas, manejar armas de fogo. Com eles, os portugueses aprenderam as línguas indígenas, a dormir em redes, a comer beijus de mandioca, a pescar e a caçar. Com base no texto, marque A ou B relacionado às imagens a seguir. A, se a imagem são indígenas, aprenderam com os portugueses, e B, se for portugueses, aprenderam com os indígenas. Vamos lá? A primeira imagem da missa. Quem aprendeu com quem aqui? Isso! Letra A. Indígenas aprenderam com os portugueses. E aqui? Dormir em rede. Quem aprendeu com quem? Letra B.
portugueses aprenderam com os indígenas. Vamos lá? Palavras indígenas. Como a maioria dos povos indígenas que ocupava o litoral do Brasil falava a língua tupi-guarani, os portugueses acreditaram por muito tempo que todos os indígenas falavam a mesma língua, o que não é verdade. Hoje sabe-se que além do tupi, há outro grupo linguístico, o G, e outras famílias linguísticas que não formam grupos. Dados de 2010 do IBGE indicam que há 305 etnias indígenas no Brasil e são falados 274 idiomas. Só para lembrar, pessoal, o que são etnias: grupos sociais diferenciados de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e compartilham origem e história comuns. Ok? Continuando. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Elas também fazem parte do nosso dia a dia. Estão em nossa culinária, nos nomes de frutas, de animais e em nossas brincadeiras. Muitos nomes de rios, cidades, parques, bairros, morros e montanhas no Brasil têm nomes indígenas. Conheçam alguns. Olha aqui. Igaraçu. A região onde atualmente se localiza a cidade de Igaraçu, em Pernambuco, era habitada pelos indígenas Caeté. Para tomar posse da região, os portugueses lutaram contra os Caeté e saíram vitoriosos, fundando o povoado em 1536. Em Tupi, Igará significa canoa e Açu significa grande. Provavelmente o nome Igaraçu foi dado por causa das grandes embarcações portuguesas que ali aportaram. Que lindo, né? Olha só. O rio Tietê é bastante conhecido pela poluição causada por parte do esgoto das residências e indústrias de São Paulo e cidades vizinhas. Os indígenas que moravam na região o chamavam de Tietê, o que significa rio que se derrama nas cheias. Existe também uma cidade chamada Tietê. Olha que bacana, que bonita essa imagem, né? Pena que ele tá tão judiado, né? Mas tá aqui, ó, o nosso rio Tietê. Vamos fazer até um coraçãozinho nele aqui, tá? De olho no local. Agora pense na sua região para responder as perguntas. Então, vamos lá. De olho no local. Agora pense na sua região. Pessoal, aqui você vai escrever para mim feito na folha, tá? Deixa eu desabilitar aqui. Ó, feito na folha. Por quê? Porque a tia vai dar essa folhinha para vocês, ó, a página 221, que é a página que a gente estava conversando. Aqui vocês irão escrever seu nome, a data que vocês forem fazer essa atividade e o dia que essa atividade deverá ser entregue para mim. Próximo a você, existem lugares como cidades, rios, praças, parques ou bairros que tenham nomes indígenas? Pesquise o significado dos nomes e registre aqui. Falando da cidade que a gente mora, tudo bem? 2. Nos outros lugares que tenham nomes de origem indígena do Brasil e registre os significados deles a seguir. Pode escolher um ou dois, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande a pesquisa, vocês vão encontrar muita coisa. Então, da página 21 vai estar nessa folhinha. Vamos voltar lá.
Alimentação indígena. Isso daqui é bastante importante. Alimentação indígena. Os povos indígenas dedicaram grande parte do seu tempo a produzir ou obter seus alimentos. Além de pescar e criar animais, eles coletam frutos nas florestas e plantam em suas roças diversos tipos de alimentos, como mandioca, milho, amendoim, batata, entre outros. Para saber mais, o brinquedo que vem do milho. Entre os indígenas da aldeia Chavante Abelhinha, no Mato Grosso, as crianças passam o dia ocupadas com apenas uma brincadeira. Elas precisam buscar as palhas secas nas roças de milho para construir seu brinquedo. Na língua chavante, esse brinquedo se chama tobadaê e na sua língua tupi se chama peteca. Todo feito de palha de milho, o tobadaê é usado em uma brincadeira que mistura queimada ou caçador com pega-pega. Um jogador tende a acertar seus adversários com tobadaês e desviar-se quando este é jogado nele. Se um dos jogadores for queimado, sai do jogo para outra criança entrar. Todo mundo já brincou de peteca, né? Então, que tal a gente fazer uma peteca? Hein? Vamos confeccionar uma peteca? Do material que você tiver em casa. Junto o papai, a mamãe, o irmão, a vovó, o periquito, o papagaio. Construam uma peteca e mandem um vídeo para a tia brincando de peteca? Pode ser? Então, vamos lá. E o que significa peteca? Olha que legal, pessoal. O nome peteca, de origem tupi, e que significa tapear, golpear com as mãos. Ganhou chão, correu redondezas e é hoje o mais popular entre todos os outros nomes deste brinquedo no Brasil. Entre os indígenas, algumas são feitas apenas com palha de milho, outras com palhas e penas, mas também é possível fazer de caule de bananeira, tecido, couro, espuma, papel e embalagens descartáveis. Também fazem o fundo das petecas. Legal, né? Agora a gente vai falar de um povo brasileiro, os afro-brasileiros. Vamos lá? Agora a gente vai grifar um pouquinho, tá? Então, procurem aí, peguem o marca-texto de vocês. Deixa eu habilitar o meu aqui, porque toda vez eu faço uma meleca aqui no negócio. Ah lá, achei. Os afro-brasileiros. Por aproximadamente 300 anos, o Brasil recebeu povos de diferentes locais da África, como os Banto, os Orumbás e os Mandinga. Mas eles não vieram para cá por escolha própria. Essas pessoas foram escravizadas, ou seja, tiveram a liberdade tirada por meio da força. Lembram? A gente já conversou sobre esse tema, sobre a escravidão do Brasil e novamente vamos entrar no assunto. Aqui, o nosso material salientou três grandes povos que originaram o nosso povo: os Banto, Orumbá e os Mandinga, tá? Normalmente, eles iam lá e caçavam, como se caça animais. Caçavam essas pessoas dentro da sua comunidade, da sua tribo, né? E capturavam, enfiavam em barcos e despachavam o mundo afora. Às vezes eram cidadãos da comunidade, às vezes eram pessoas que faziam parte da realeza e que eram trazidos e todos
eram escravizados, independente da hierarquia pela qual eles viviam nas suas tribos, tá? E quando a gente fala de pessoas escravizadas, tem que deixar bem claro o termo, que a partir do momento que ela é escravizada, é tirada dela a liberdade, o livre-arbítrio. Ela passa a ser uma mercadoria, um objeto. Ela não responde mais por si. Tudo bem? Claro? Então vamos continuar. Não podiam tomar decisões sobre a própria vida e trabalhavam sem receber um salário. Foram trazidos à força para trabalharem como escravizados em plantações de cana-de-açúcar e mais tarde em minas de ouro, na cidade e nas lavouras de café. Tá? Então vamos grifar essa parte também. Grifem aí, por favor. A presença de diferentes povos africanos foi importante para a formação da sociedade e da cultura brasileira e refletiu na maneira como nós, brasileiros, vivemos na nossa alimentação, nas danças, nos costumes e até no nosso jeito de falar. Em diferentes lugares do Brasil, há festas e celebrações de influência africana que se tornaram manifestações da região, como a festa de Iemanjá que ocorre na Bahia. Tá? De olho no local. Pessoal, esse de olho no local também será feito na folha. Então, coloca aqui na folha. Vou apresentar a folha aqui para vocês. É esta folha aqui, ó, página 223. Quais festas e celebrações religiosas são populares na sua região? Quando eu digo na sua região, a gente vai pensar no macro para o mínimo. Você pode pesquisar na região sudeste ou você pode pesquisar na sua cidade. Tudo bem? Mas fiquem dentro deste parâmetro. Ou na região sudeste, que engloba a cidade, o estado de São Paulo, ou na nossa cidade de São Roque ou Mairim, que é onde você venha a habitar. Então, vamos continuar. Agora, eu só queria abrir um parêntese para que vocês coloquem uma tabelinha no caderninho de português. Então, debaixo disso daqui, nem vou apagar. Debaixo disso daqui que vocês colocaram, a gente vai fazer duas tabelinhas aí no caderninho de português de vocês, tá? Aí a gente vai escrever aqui, ó. Lógico que vocês não vão conseguir fazer essa tabela assim, mas utilizem as linhas, tá? Aí agora, peçam ajuda pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro titio, pro irmão mais velho, para fazer a tabelinha. Eu vou colocar aqui certinho o conceito de escravidão e de liberdade para vocês, tá? Para que fique bem claro essa diferença. Então, quando eu falo em escravidão, quando uma pessoa é escravizada, ela está sob o domínio de outra pessoa, e não tem liberdade para fazer o que quiser. É tratada
como mercadoria, podendo ser vendida e trabalha sem receber nada em troca, tá? Aí vocês escolham uma corzinha clarinha e pintem a linha de vocês, tá bom? Agora, então, vamos falar sobre a liberdade. Ao contrário da escravidão, então, a liberdade é quando uma pessoa é livre. Ela tem os seus direitos respeitados, podendo fazer tudo o que achar melhor para si, tá? Então, tá aí o conceito para vocês de liberdade e escravidão. Então, escravidão, quando uma pessoa é escravizada, ela está sob o domínio de outra e não tem liberdade para fazer o que quiser. É tratada como mercadoria, podendo ser vendida e trabalha sem receber nada em troca. Liberdade, então, é quando uma pessoa é livre, ela tem os seus direitos respeitados, podendo fazer tudo que achar melhor para si, tá? Se vocês conseguirem aí em casa, coloquem aqui embaixo, então, uma imagem que para vocês seja a escravidão e uma imagem que para vocês representem a liberdade. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, iremos para a página 224, o mão na massa. Aqui. Mão na massa. A culinária brasileira, principalmente a do Nordeste, foi fortemente influenciada pela cultura africana. Azeite de dendê, pimenta e leite de coco são ingredientes comuns nos pratos da culinária afro-brasileira. Desembaralhe as letras para encontrar exemplos desses pratos. O que será esse prato que está mostrando aí? Quem consegue? Com essas letrinhas? Caruru. E agora? Esse é muito fácil. Quem sabe? Acarajé. Esse também todo mundo conhece. Vatapá. E este, delícia, abará. Agora pergunte a seus familiares se eles utilizam ingredientes como azeite de dendê, leite de coco ou pimenta na culinária. Anote no caderno a resposta para essa pergunta e depois conte aos seus colegas. Então, vamos deixar eu copiar. Será que eu consigo? Vamos para o nosso caderninho. Eu vou copiar a pergunta e daí você entrevista alguém. A mamãe, a vovó, que normalmente mexe aí com a cozinha, e coloca aí.
tá a resposta. Só não esqueça de colocar a página onde nós estamos trabalhando, para que o caderninho fique bem organizado. Ok? Tudo certo? Vamos continuar então, lá na página 224. Deixa eu voltar lá. Voltei. Tenho que mudar de página, senão não adianta, né? Música afro-brasileira. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje na música popular brasileira são de origem africana, como a cuíca, o afoxé, o berimbau e o agogô. Veja os instrumentos abaixo. Aqui eu tenho um berimbau. O berimbau é um instrumento fundamental na capoeira, mistura de dança e luta utilizada como forma de resistência dos africanos escravizados no Brasil. É o berimbau que dá o ritmo dos passos da capoeira. Utilizado no samba, o afoxé se popularizou e passou a ser incorporado também em outros ritmos, como no reggae e no forró. Na língua Orubá, o agogô significa sino. É utilizado nas rodas de capoeira, no samba, nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé. Lá na sala de música, pessoal, quando vocês vão ter aula com o tio Pablo, tirando o berimbau, que eu não me recordo que tenha, o afoxé e o agogô tem. E essa parte aqui do berimbau, ó, essa parte pequenininha aqui, tem também, que eu já vi lá na sala de música. Palavras africanas, isso daqui é muito legal, pessoal. Como as palavras indígenas, nós temos algumas palavras africanas também, que a gente utiliza e não tem noção que elas são africanas. Então, vamos grifar? Grifa aí. E vamos lá. Os africanos trazidos ao Brasil foram obrigados a aprender a falar o português, mas cada povo continuou a falar a sua língua de origem. Para facilitar a comunicação entre eles, passaram a utilizar duas línguas. Na Bahia, falavam o Orumbá ou Nagô. Nas regiões do Nordeste e do Sudeste, falavam o Kimbundu dos povos Banto. Muitas palavras derivadas dessa língua foram incorporadas ao nosso vocabulário. Vamos para o Mão na Massa, então? Decifre os enigmas e descubra palavras de origem indígenas e africanas. Olha lá, isso daqui é bem legal, né? Então, a gente tem os códigos e as letrinhas embaixo. Vamos descobrir a primeira palavrinha? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá? Não vai dar. Pera, que eu já sei. Vou usar aquele meu letrão, tá? Então, vocês não se assustem. A casinha é a letra P. Ops. Até que eu tô bem em escrever com o mouse, né? Peteca. Mais alguém acertou aí? Põe um certinho pra mim. De lápis, tá? Vamos para a letra B. Vamos ver quem consegue fazer primeiro, eu ou vocês. Acho que vocês, né? Porque eu tenho que ficar tentando escrever. Isso daqui é ótimo para coordenação motora, vocês não fazem ideia. Tatu! Agora, palavras da língua iorubá. Iorubá. Daqui eu já sei, é uma comida que eu adoro. A mamãe que quiser fazer e mandar de presente pra tia, tô aceitando, ó. Ai, amo canjica. Quem acertou? Quem mais gosta de canjica aí? Eu adoro. Faz tempo que eu não como canjica, hein?
Deu até água na boca agora. Ah, esse daqui eu comi uma vez, quando eu fui pra Bahia. É uma delícia também, muito difícil achar aqui. Já contei pra vocês que eu tenho parente lá na Bahia? Eu tenho a minha avó, que mora lá em Paratinga, tenho primos, tios, tudo que mora lá. Vamos para a última palavrinha da língua Kimbundum. Ah, isso daqui é uma brincadeira. Alguém já sabe? Hã? Olha lá. No nosso parque não tem, na verdade não é uma brincadeira, é um brinquedo, né? No nosso parque não tem, mas todo mundo já brincou. Eu adorava brincar quando eu era pequena. Morria de medo de cair, mas adorava brincar. Agora não achei nenhum que me aguente, né? Só fazem gangorra para criança. Hashtag prefeito, uma gangorra para adulto. Vamos lá. Ai, vamos falar então agora dos imigrantes no Brasil. Pessoal, imigrantes, o que será imigrantes? O que é imigrantes? Quem sabe? Quem pode pegar um dicionário para que a gente ache o significado da palavra imigrante? Então, vamos lá no nosso caderninho e vamos escrever aqui, ó. História, tracinho, página 226. Imigrante. O que significa a palavra imigrante? Nossa, tem muita coisa aberta aqui, mas eu vou procurar para vocês. Significado da palavra imigrante. Ó, veio o dicionário aqui. Imigrante. Que ou pessoa que imigra ou imigrou. Que ou quem se estabeleceu em um país estrangeiro. Ai, confuso ainda? Tem aqui. Esse daqui. É bem legal. Esse aqui eu gosto, ó. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar, tá? Então é isso aqui que a gente vai colocar no nosso caderninho. Olha lá. Então, imigrante, toda vez que eu falar sobre imigrantes, vocês vão ter em mente que é uma pessoa que veio de um país de fora com o objetivo de morar ou trabalhar no Brasil. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para o nosso material. Imigrantes no Brasil. É uma pessoa que sai do lugar onde nasceu e vai morar em outro país em busca de melhores condições de trabalho. Grifem essa parte, por favor. Muitas vezes, na terra natal dessa pessoa, há conflitos, perseguições religiosas e políticas ou crises econômicas. Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil.
Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje. Vamos grifar essa frase, ó. Dentre alguns imigrantes que vieram ao Brasil, temos os portugueses. Você estudou que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades, ok? Até aí tudo bem? Com os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores da nossa sociedade. Então, se eu perguntar para vocês, em algum momento de vida, quais foram os povos que formaram a nossa cidade? Então, temos os portugueses, os indígenas e os africanos, tá? Grifem aí na apostila de vocês. Além da língua portuguesa, as heranças deixadas pelos portugueses podem ser encontrados nas arquitetura de igrejas, na religiosidade, palavrinha difícil, da população, na culinária, nas festas e nas artes. Olha aí alguns exemplos, belezinha? Continuando, temos outro povo, os alemães. Depois dos portugueses, os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos foram alemães e suíços. Em 1818, os suíços fundaram colônias, onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Gente, eu tô com a língua presa, vou ter que fazer uns treinos. Os alemães chegaram em 1824 e concentraram-se no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Logo fundaram outras cidades em Santa Catarina, como Blumenau e Joinville, que ainda hoje preservam a tradição alemã na arquitetura, na culinária, nas festas e no idioma. Todos os anos, em outubro, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como Blumenau, celebram a Oktoberfest. Casas e prédios em estilo enxaimel podem ser encontrados em cidades como Joinville. Olha aqui. Ai, esse bolo cuca é uma delícia, tá? De olho no local. Pessoal, aqui vocês irão fazer também Ai, será que eu consigo escrever na folha? Não, lógico que não, né? Vou tentar aqui. Tá? Não vai ser feito aqui na apostila, será feita na folhinha avulsa que a titia linda, maravilhosa fez para vocês. Aqui, ó. Pesquise se há alguma festa tradicional ou popular na sua região e faça um desenho ou cole uma imagem da festividade. Quando eu falo região, lembrando que pode ser tanto da região sudeste, num total, como da nossa cidade. Ok? Você e sua família já participaram dessa festa? Conte sua experiência. Dessa festa na qual você colou a imagem ou desenhou. Tudo bem? Vamos voltar então aqui para o nosso material. Italianos! Vamos falar agora dos italianos. Meu lápis caiu. Vamos grifar aqui.
italianos, obrigada. Caiu de novo o meu lápis, vocês não estão entendendo que meu lápis está vivo. Italianos. Os imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Nesta época, tinham como destino o sul do país e fundaram as colônias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, entre outras. Lá, famílias inteiras dedicavam-se ao plantio de uva e à fabricação de vinho. A partir de 1880, os italianos foram trabalhar nas fazendas de café, com o sonho de serem donos de um pedaço de terra. Pessoal, a mamãe e a vovó vai lembrar, teve uma novela que passou que se chamava Terra Nostra e ela falava um pouquinho disso, tá? É bem legal se alguém quiser pesquisar, mas pesquisa com a mamãe do lado. Como as condições de trabalho não eram boas, muitos imigrantes italianos foram trabalhar nas fábricas que começam a surgir no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, e tornaram-se operários. Com os italianos, aprendemos a comer a polenta, massas como macarrão e pizza. Algumas palavras são tchau, cantina, espaguete, são de origem italiana. Aqui, ó. A festa da uva, a polenta, a macarronada. Será, pessoal, que nós aqui de São Roque temos algum traço da cultura italiana? Será? Vamos para uma pesquisinha pequenininha, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, história no caderninho de português, história, pesquisa, breve, pode ser curta, tá? A cidade de São Roque tem algum traço da cultura italiana? Teve vamos colocar aqui, será que teve imigrantes italianos em São Roque? Será que teve imigrantes italianos contribuindo na cultura da cidade de São Roque? Quando eu falo cultura, pessoal, eu estou me referindo a música, comida, passeios. Tenho uma suspeita que temos traços italianos, né? Se a Carol estiver assistindo o vídeo, o Luca lá, né, da cantina, os papais, as mamães vão lembrar da festa do vinho, né? Às vezes lá também tem uma festa que acontece lá no Recanto da Cascata, que tem alguma coisa. Então pensem, aí coloca aqui no caderninho de português. Se vocês tiverem imagens também, alguma foto dessa festa, será que tem em São Roque? Pode colocar aqui também, tá bom? Então, vamos continuar. Então, continuando, pessoal, vamos voltar para o nosso material. Vamos voltar para o nosso material. Deixa eu abrir aqui. Ah lá. De olho no local.
Deixa eu ver se eu fiz uma folhinha para vocês. Fiz uma folhinha porque, ó, o meu espaço parece grande, mas o de vocês é pequenininho, tá? Então, aqui no De Olho no Local, você vai fazer aqui na folhinha que a tia separou, ó. Página 228. Qual a comida típica de sua localidade? Pesquise a receita de um prato típico da sua região, São Roque ou Mairinque, e registre nas linhas abaixo. Então, o nome da receita, os ingredientes, o modo de preparo, tá bom? Aqui na folhinha, tá? E aqui na apostila você escreve. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Na folha. É sempre bom colocar a data, pessoal, em todas as páginas que estamos trabalhando, ok? Um RA. Vamos lá assistir? Deixa eu só sincronizar eles aqui. Troca cultural entre imigrantes brasileiros. Vamos lá. Muitas coisas foram ensinadas aos brasileiros por nós, imigrantes. Nós, italianos, por exemplo, trouxemos o hábito de comer o pão e o macarrão. É verdade. Nós, japoneses, contribuímos aperfeiçoando técnicas agrícolas e de pesca dos brasileiros. Também trouxemos frutas como a maçã Fuji, o caqui e o morango. Além de alimentos, os japoneses trouxeram ao Brasil a prática de esportes relacionados às artes marciais, como o karatê, o judô, o aikido, jiu-jitsu, entre outros. Os alemães também trouxeram o protestantismo, principalmente a Igreja Luterana. Como a maioria vivia em colônias específicas de alemães, a língua foi mantida e muitas tradições estão presentes até os dias de hoje, especialmente no sul do Brasil. A agricultura familiar dos alemães introduziu o trigo e a criação de suínos. Também gostamos de festas, e a nossa festa mais conhecida é a Oktoberfest. Puxa, quantas coisas pudemos ajudar na formação do Brasil! Mas devemos lembrar que aprendemos muito também. Assim é que crescemos, ensinando e aprendendo. Legal, né? Vamos continuar. Os japoneses. Vamos falar sobre a contribuição japonesa? Grifem aí. Em 1908, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, que fugiram do desemprego em sua terra natal. Inicialmente, os japoneses foram trabalhar nas fazendas de café. Porém, alguns deles não eram agricultores e, passado algum tempo, foram para a cidade em busca de trabalho, principalmente em São Paulo. Em São Paulo, estabeleceram-se em uma região onde hoje é localizado o bairro da Liberdade. Os japoneses fixaram-se em várias regiões do Brasil. A língua portuguesa e a alimentação foram algumas das dificuldades de adaptação que os japoneses encontraram em terras brasileiras. Aprendendo brincando. Olha lá, lembra que eu falei para vocês da peteca? Então aqui ensina como fazer uma petequinha. Então agora não tem desculpa. Faz a peteca e grava um vídeo, manda para sua professora linda e maravilhosa. Tá bom? Vamos lá? Árabes. Vamos falar um pouquinho sobre os árabes. Não, essa daqui não é a brincadeira da peteca. É do Joaquim Pô.
No meu tá a peteca. Mas não tem problema, você vai fazer a peteca como a titia havia dito. E quem vai arremessar primeiro vai ter que tirar joquem-pô, tá bom? Ou pedra, papel, tesoura, como a gente gosta de brincar, tá? Então, vamos lá. Eu quero ver brincando, hein? Eu quero todo mundo gravando o vídeo. Brincando. Olha lá. Belezinha? Árabes. Eita. Olha lá. Agora aprendi. Demora, mas eu consigo. Os árabes. A maior parte dos imigrantes árabes veio da Síria e do Líbano a partir de 1880 e se estabeleceu no estado de São Paulo. Preferiram as cidades, pois atuavam principalmente como comerciantes. Eles também foram aos estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e Maranhão. Alguns dos seus pratos típicos são quibe, tabule, esfirra, pratos com base no grão de bico. E um dos quitutes árabes mais apreciados pelos brasileiros é o quibe, que pode ser servido assado, frito e até mesmo cru. As palavras azeite, açúcar, algodão são de origem árabe. Trem da história. Atualmente, o Brasil recebe muitos imigrantes, vindos de países em guerra ou em crise política e econômica. Venezuelanos, bolivianos, haitianos e sírios são alguns desses povos que buscam melhores condições de vida em terras brasileiras. Pesquise na internet o que levou tantas pessoas dos países como Venezuela, Bolívia, Haiti e Síria a irem embora em busca de uma vida melhor, tá? Então, não precisa ser uma pesquisa muito grande. Pode ser uma pesquisa curta, aí vocês vão colocar, no caderninho de português, tá? Então, vai copiar a perguntinha, vai lá no caderninho de português, vai colar a pesquisa, vai colocar assim, pesquisa, página 230, trem da história. Aqui no nosso material mesmo, nós já falamos o que leva uma pessoa a sair do seu país natal e ir buscar trabalho e moradia em outro país. Então, você pode pesquisar aqui no próprio material ou você pode pesquisar na internet, mas não precisa ser nada muito grande não, tá bom? Pesquisa, coloca aí no caderninho bonitinho. Vamos lá para o nosso material de novo. Vale a pena conhecer, esse livro é muito bacaninha, tá? Quem tiver oportunidade. De olho no local. Imagine que você irá viver em outro país e em sua mala levará um pouco da cultura brasileira. Que elementos da cultura e da tradição brasileira você levaria com você? Vá até a página 29 do material de apoio e desenhe na mala
No material de apoio, a tia não vai conseguir mostrar para vocês aqui, mas ela tem o desenho de uma mala aberta. Você vai recortar esta malinha. Dentro da malinha, você vai colar ou desenhar alguns elementos da nossa cultura brasileira que você levaria caso você fosse morar em outro país, tá? Continuando, aí coloca nome, data e guarda na pastinha para me entregar. Com a lupa na mão. Com a lupa na mão, não vai ser feito aqui, será feito na folha. Na folha. Então, vamos lá para a folha. Página 231. Pesquise em revistas ou jornais imagens de pessoas com as características das etnias que você aprendeu até aqui. Existem obras de arte e fotografias que retratam a diversidade étnica e cultural das pessoas que estavam chegando às grandes cidades para trabalhar nas fábricas. Colhe no espaço a seguir os recortes que você encontrou, tá? Aí vai recortar aqui. Pessoal, essas tarefinhas, a aula está sendo hoje, então, dia 25 de maio de 2020. E você terá que me entregar no dia 8/6 de 2020. Exatamente uma semana para realizar essas tarefinhas, tá? Por isso a necessidade da organização. Vocês já possuem a nossa rotina. Então, seguindo a nossa rotina, tem as aulas do dia. Ao final da aula, vocês já comecem a fazer as tarefinhas de casa para que não se acumule, porque a gente vai seguir todo dia a aula, tá? E as tarefas devem ser entregues. Tudo bem, então? Essa foi a nossa aula de história. Espero que todos tenham gostado. Então, vamos nos preparar para a próxima aula. Vamos lá?